Pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa semana, então, nós vamos estudar a reta numérica, né? Quer dizer, dar sequência aos estudos, né? Iniciando a nossa aula pela correção da tarefa do livro, né? Para que vocês possam conferir tudo que foi feito ali de maneira e que deixe tudo bem certinho, né? Para vocês não estudarem nada errado e também para entender direitinho esse assunto que é tão importante para a sequência dos estudos de vocês, tá? Então eu preparei o nosso assunto da seguinte maneira. Nós vamos corrigir diretamente no livro, né? Onde a gente começa então um assunto que já foi abordado então na aula anterior, né? Uma aula que eu procurei dar dicas para vocês no início, né? Na videoaula anterior como entender uma reta numérica, o que tem que cuidar na reta numérica. Então, aqui eu já coloquei os valores, vocês, inclusive, se não ficou totalmente completo aqui naquela aula, vocês podem agora conferir, então. Então, falava das alturas das montanhas e tal, era para colocar em ordem crescente, né? E logo em seguida, então, marcar na reta numérica a altura dos principais montanhas, né? Principais montanhas do Brasil, tá? Então, em seguida, nós passamos então para a atividade. Essa questão número 1, nós já fizemos alguns comentários, mas cabe ressaltar então que nós vamos observar aqui que cada tracinho, né, vai aumentando de 50 em 50 mil. Então, partimos do 200 mil e vai aumentando de 50 em 50 mil. Assim, nós conseguimos marcar os pontos que nós precisamos marcar, que são esses aqui, né? Então, assim, o que vocês têm que entender? Que cada número aqui tem um lugar, tem o seu lugar na reta numérica, certo? E então o compromisso é marcar esses números na reta numérica. Então, como eu expliquei direitinho, tu tem que marcar um pontinho em cima da reta, porque ele pertence à reta, esse número pertence à reta, então tu marca um pontinho, tu registra o número, né? A caneta ou a lápis, assim, onde tu marcou o pontinho. Claro que sempre, de preferência, lápis, que se errar tu apaga e deixa, arruma, né? E aí tu marca tudinho, bem certo, né? E, e resolve a questão, certo? Na próxima, o que aparece para a gente é uma questão que também a gente precisa marcar um X, né, na alternativa correta. Nós temos aqui 4 alternativas, tá? Só uma dessas aqui é a correta. Esse é o tipo de questão que vocês têm que acostumar bastante, que é esse tipo de questão que ele é explorado em concursos de vestibular, no Enem, é tudo sim de múltipla escolha, né? Então, eu vou analisar minha questão e desses números vai ser a minha resposta correta, certo? Então, conforme a gente já viu na aula anterior, a gente precisa descobrir de quanto em quanto aumenta a reta numérica, cada tracinho de quanto em quanto aumenta. Para isso, a gente vai fazer então, pegar como base um número, né? E diminuir pelo que vem antes, certo? Para ver a diferença que existe. Quanto aumentou daqui até aqui, né? Então faz 5.500 menos 4.500. É um cálculo bem razoável de fazer, porque dá 1.000, né? 5.500 menos 1.500. Então, essa diferença é 1.000. E esse 1.000 eu vou dividir pelo número de espacinhos que existem do 4.500 até os 5.500. Cuide, é os espacinhos, não é os tracinhos. Então, espacinho, se eu contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 espaços. Então, 1.000 dividido por 10, nós temos 100. Então, a gente consegue perceber que aumenta de 100 em 100. Muito bem, está pedindo para descobrir qual é o valor de A. Então, melhor do que eu sair contando de 100 em 100 a partir daqui
é melhor pegar do 8.500 e diminuir de 100 em 100, porque afinal eu estou andando para o lado esquerdo, então eu vou diminuir, para cá está aumentando, para cá está diminuindo. Então vai ficar 8.400, 8.300, 8.200, 8.100, 8.000. Então o valor do A é 8.000. A alternativa correta é 8.000. Memoriza que nós já vamos ver o resultado. Quer dizer, vamos ver agora. O resultado é 8.000, certo? Então marca um xizinho ou pinta o quadrinho. Beleza? A terceira questão, ela tem 3 letras, 3 retas para a gente resolver. Então a primeira delas faz a mesma coisa, pega a diferença que existe entre esses dois números, tenha isso como base, né? São os valores fornecidos, né? Então eu posso pegar esse menos esse, que então vai dar, fazendo isso aqui vai dar 400, né? Isso aqui foi, a gente fez na aula, né? Vai dar 450, né? Se eu não me engano, eu fiz na aula online, né? 450, então é a diferença que tem daqui até aqui, certo? E aí nós pegamos esses 450 e dividimos pelos espacinhos que tem entre os tracinhos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacinhos. 450 dividido por 9 quer dizer então que aumenta de 50 em 50. Logo, 23.900 nós podemos contar, né? 23.950, 24.000, 24.050. Inclusive, nesse ponto aqui, então, eu marcaria o 24.050. E os demais nos outros pontos que já nós vamos conferir. Nesse outro cálculo, observa que os dados que são fornecidos é o 169.000, que a gente sabe que o ponto é este aqui, e outro ponto que já é dado é o de 174.000, mas tem todos os outros aqui que a gente precisa saber quais são. Mas para isso, nós precisamos saber, mas de quanto em quanto aumenta? Então, parto de novo para o cálculo. Então, vejamos, olha o cálculo. Eu pego, então, os 174.000, faço menos 169.000, que dá 5.000. Em seguida, eu divido por 5, que são os espacinhos entre os tracinhos. Sim, 5 espacinhos. Dividir por 5 vai dar 1.000, ou seja, aumenta de 1.000 em 1.000. Aumentando de 1.000 em 1.000, eu vou ter 170.000, 171.000. Nesse ponto, eu marcaria os 171.000. Os 168.000 ficaria antes do 169, ou seja, 169 menos 1.000, porque assim como aumenta de 1.000 em 1.000, para o lado esquerdo diminui de 1.000 em 1.000. Então, marca os pontinhos lá. Já vamos ver a resposta. Na letra C, a mesma coisa. O cálculo é a diferença que existe daqui até aqui. Então, pega 110.500 e diminui de 109.600. Resultado disso, eu represento aqui. 110.500 menos 109.600 dá 900. Dividido por 9 espacinhos entre os tracinhos, que vai dar 100, ou seja, aumenta de 100 em 100. Então, a partir daí, nós temos 109.700, 109.800, 109.900. Assim, nesse lugar, eu marcaria os 109.900. Os outros números, basta acompanhar e chegar e marcar os próximos números. Beleza? Para fechar essa questão, onde a gente recebe um enunciado, e nesse enunciado diz, então, que na reta numérica abaixo estão representados os preços de passagens de Natal para Fortaleza, oferecidas por 3 empresas rodoviárias. Analise a reta numérica e as afirmações seguintes. Escreva verdadeiro, V para verdadeiro, falso para falso. Muito bem, olha só. Primeira coisa, observando a reta, eu tenho que ter a noção que o zero se encontra em algum lugar por aqui, né? Isso eu não preciso saber precisamente qual é o lugar, só sei que eu tenho que ter a noção que ele está para a esquerda, né? E aqui
tem valores. O A é um valor, o B é outro valor e o C é outro valor. Sem olhar para os números, eu consigo perceber que o C é o que tem o maior valor, porque é o das letrinhas que aparecem, é o que está, a letrinha que está mais à direita. A letrinha que está mais à esquerda, que é o A, é o menor valor destes três. E o B é o intermediário. O B é maior que o A e menor que o C. Então, isso aí são noções que a gente tem que ter, independentemente do valor. Agora, nós podemos passar, então, a ver números para cada letrinha. Ó, o maior preço cobrado pela passagem é o indicado por C. Independente do valor, a gente sabe que o maior preço é o C. Então, isso aqui, a alternativa é verdadeira, certo? Memoriza lá, cuida lá. O preço da passagem indicado por A é menor que o indicado por C. Sim, o A, por estar mais à esquerda, é menor que o preço do C. Ok, verdadeiro. Mas é maior que o preço indicado por B? O A é maior que o preço indicado por B? Não, o A é menor que o preço indicado por B, porque entre A e B, o A está mais à esquerda, portanto, é menor, certo? E não maior. Então, essa aqui seria uma alternativa falsa. Se o preço da passagem indicado por B é R$ 69,85, o B é R$ 69,85 e o indicado por C é R$ 77,85, então vejam, é o maior de todos. Então, o preço da passagem indicado por A é R$ 65,85. Claro, dá para perceber que o A, de fato, entre os três valores, é o menor. E a gente já tinha analisado antes que o A, por estar mais à esquerda, é o menor, certo? Então, é uma afirmativa verdadeira. Então, nós temos como resposta das retas anteriores esses valores, que vocês agora podem conferir de acordo com a análise que a gente fez e os cálculos, e também o resultado da questão 4, que seria, então, essas é verdadeiro a primeira, falso e verdadeira a última. Muito bem, confiram com atenção, com muita calma. Qualquer dúvida, me perguntem na nossa próxima aula online. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Certo?